Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. E desta feita nós vamos estar comentando sobre o capítulo 1, do versículo 24 ao 31. Vamos finalizar essas aulas. Só vai ter essa aula e mais uma do capítulo 1. Já vamos partir para o capítulo 2, tá? Do capítulo 2 para frente será uma viagem assim, mais rápida, não será tão longa como essa, que essa foi uma viagem longa, né? Então pega a sua Bíblia aí comigo, vamos ler aqui o versículo 24 ao 31. Diz assim, ó: Então disse Deus: produz a terra criaturas viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e monstros da terra, segundo a sua espécie, e assim foi. Versículo 25. Deus, pois, fez as bestas selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, segundo a sua espécie, todos os répteis da terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Meus queridos, eu vou parar por este versículo aqui, depois nós daremos continuidade nos próximos. Mas analise que todo o capítulo 1 você vai ver a expressão viu que era bom, né? E era bom, viu Deus que era bom. Elohim. Então você já aprendeu que a palavra Elohim é Deus. Tudo bem? Então, veja bem, nós vamos estar estudando aqui esses dois versículos nesta aula, tá bom? Risque aí, sublinhe, faça alguma coisa aí nessas palavras aqui, ó. Segundo a sua espécie, faça um riscozinho aí, domésticos e selvagens. Nesses dois versículos, onde aparecer selvagem, doméstico e segundo a sua espécie, você risca, porque é o que nós vamos focar aqui. Tudo bem assim? Então agora nós vamos estudar acerca do sexto dia. Este comentário será bem extenso, porque aqui nós teremos 8 versículos para comentar. Você viu aí que teve dias que durou só apenas 3 versículos, né? Mas esse aqui são 8, mas eu vou terminar em 2 aulas, assim eu desejo. Pode ir até 3 aulas, mas eu quero tentar finalizar em 2 aulas. Então perceba que são 8 versículos que nós vamos estar falando, porque esse texto aqui ele vai falar sobre os dias culminantes da criação. Esse capítulo 1, ele é um capítulo que é bem descrito, ele é detalhado, ele é assim, ele traz uma série de riquezas para nós. Ele traz riqueza científica, teológica, arqueológica. Não, ele é rico, esse capítulo 1. Eu amo estudar Gênesis, porque Gênesis é uma escavação profunda. Quanto mais você cava, mais perto das pérolas, dos ouros, dos diamantes você chega. Então pega a sua apostila aí comigo e vamos estudar. Tudo bem? Vamos ver aqui o que diz assim, ó. Agora vamos estudar acerca do sexto dia. Esse comentário será bem extenso, para tanto teremos 8 versículos para exaurir, para estudar. Os dias culminantes da criação foi descrito com maiores riquezas de detalhes que todo o resto da Bíblia. Passamos do mar para a terra, falando como os mares produziam os animais marinhos, como a terra produziu os mamíferos e o homem. E é exatamente sobre isso que vamos concluir agora a criação do capítulo 1. Pois notamos que o progresso da atividade criadora de Deus subia na direção da criação do homem. Ou seja, você vai ver que tudo que Deus está fazendo, Deus não está fazendo por um acaso, do nada. Não, Deus está fazendo, preparando cada detalhe para o homem. Porque os céus, Deus fez para a terra, mas a terra Deus fez para o homem. Todos os detalhes que tem no céu, Deus fez para o homem.
É riquíssimo isso que eu vou apresentar para vocês. Então, continuando aí na sua apostila, diz assim, ó. O sexto dia é a coroação do ato criativo do ancião de dias. Eu já expliquei para você que a expressão ancião de dias é porque era assim que o Eterno era chamado, porque era assim que o Eterno era conhecido. Não era apenas Deus, o Criador, ou Elohim, ou Adonai, nosso Senhor. Não, era o ancião de dias. Tá? Assim como Daniel chama ele de ancião de dias. Por que Daniel chama ele de ancião de dias? Porque Daniel está na eternidade. Está no mundo da eternidade. Mas isso é para outra hora a gente falar sobre isso. Então veja aqui, ó. Foi nesse dia que Deus concluiu a sua obra, fazendo o ser perfeito, dizendo, muito bem. Então, você vai perceber que tudo que Deus faz, Ele diz assim, eis que isso é bom. Viu Deus que era bom, viu Elohim que era bom. Só que, nesse dia aqui, Ele diz que é muito bom. Porque tudo que Deus fez, Deus falou assim, haja, produza. Só que o homem não. Ele fez o homem com as suas próprias mãos. E Deus não fez o homem como alguns dizem por aí, apenas um boneco que soprou. Não. Deus fez os mínimos detalhes da vida do homem. Deus fez os detalhes do cabelo branco. Deus fez a questão, até a nhaca foi Deus que colocou no homem. Porque se Deus não colocasse nhaca no homem, o homem não tomava banho, ficava ceboso. Então Deus colocou para comer e tomar banho. Então é riqueza de detalhes. As veias, os ossos que o homem tem corresponde à quantidade de mandamentos, 613 mandamentos. Então, deu para você entender aqui, né? Nos outros dias, viu Deus que era bom. Mas quando Deus fez o homem, o texto diz, e era muito bom. O texto frisa, muito bom. Continuando a leitura, para você entender aí quando você estiver lendo. Nós vamos corrigir alguns detalhes aqui ortográficos. Esta passagem que vamos estudar agora destaca dois pontos importantes. O homem compartilha a sua natureza, tanto com os animais quanto com Deus. Ele foi criado no mesmo dia em que os animais de ordem mais elevada foram formados. E desta forma está aparentado com eles, mas ele também possui a imagem de Deus. Esta imagem de Deus no homem é característica de todos os homens, mas não dos animais. Agora perceba que aqui está dizendo assim, ó, o homem compartilha da sua natureza tanto com animais quanto de Deus. O que eu quero dizer aqui? É que o homem é o único. Presta atenção aqui. O homem é o único ser que tem partes tanto terrenas como celestiais. Sim, o homem tem duas naturezas. Os anjos, eles são espirituais. Não tem alma. Agora o homem, ele tem tanto alma como tem espírito. Os animais só têm alma. Os anjos só têm espírito, são seres espirituais. Deus é um ser espiritual que tem uma alma. O homem é um ser que tem uma alma que possui um espírito. Olha a diferença, que é a persona. Vamos falar mais com detalhes na próxima aula, mas primeiro eu quero focar outra questão aqui com você. Mas guarde isso aí, porque isso é muito interessante, isso é maravilhoso. Tudo bem? Glória a Deus. Então veja bem, eu quero destacar aqui para você alguns detalhes. Ponto 1. Agora vamos observar de forma mais específica o verdadeiro significado de ser a imagem de Deus. Um dos significados é que o ser humano tem alguns aspectos da personalidade do Eterno, que eu acabei de falar. Assim como Deus tem a alma, o homem também tem a alma, diferente dos anjos, porque são seres espirituais. Tudo bem?
Então, dando continuidade na sua apostila ou no seu PDF, não sei se você chegou a imprimir, diz assim, ó: já não podemos dizer o mesmo dos animais, das plantas, esses que foram feitos no mesmo dia que o homem foi criado. Então você vai ver aqui que a palavra, eu coloquei feito, porque os animais, as plantas, Deus fez. Você já aprendeu que a palavra fazer em hebraico é as, que quer dizer, ou assa, né? Lembra? Assar, que quer dizer o quê? Fazer algo já existente. Criar é de algo inexistente, ou seja, que não existe neste mundo. Aí alguém está lá, criar de algo que não existe, aí pensa assim, então não existia, então Deus criou do nada. Não, Deus já expliquei para você, Deus não criou do nada, Deus fez a partir dele. Não existia, eu volto a repetir, não existia nesta terra, mas em Deus nós já existimos. Por quê? Porque Ele soprou em nós, Ele soprou no homem o fôlego de vida, a nefesh, o apsique, né? Então, entenda, criou do nada, mas Ele criou o nada. Foi Deus que criou o nada e foi Deus que criou o vazio. Não existia neste mundo, mas em Deus nós já existimos. Agora as plantas, os animais existiam neste mundo, por isso que é de algo inexistente, o asser. Ok? Espero que esse assunto não tenha bagunçado sua cabeça, espero que você já tenha entendido até aqui, porque já falei isso várias vezes, né? Então, diz aqui, ó, uma coisa certa, tanto o homem como os outros seres tinham os seus desafios e conquistas nessa terra. Nada lhe seria entregue sem conquista e sem pagamento de preço. Tudo tem o seu valor. Deixa eu detalhar algo para você aqui. Existe uma diferença entre preço e valor. Gustavo, o que é preço? Preço é o que tem preço? Bijuteria. Você já parou para pensar como é que é uma bijuteria? Você chega em um local e lá você vai ver uma bijuteria. Quanto custa? 10 conto, 10 reais, 10 mil réis, 10 din-din. Tem vários nomes, né? Aí você fala assim, faz 8, o cara faz, né? Quem está vendendo a bijuteria? Qualquer pessoa, no meio da rua, em qualquer esquina. E a joia? Quanto é? Por exemplo, o irmão aqui na cidade que eu estou, ele vende esmeralda. Ele está com uma pedra e o rapaz perguntou quanto ele queria naquela pedra de esmeralda. Ele falou 20 mil. E o cara falou, pago 15. Ele falou, não quero. Ou eu vendo por 20 ou não vendo. Ou seja, isso é o quê? É uma joia. Não é todo mundo que vende, não é qualquer pessoa. E joia é inegociável. É aquele valor e acabou. Bijuteria é negociável. Bijuteria vende-se em qualquer lugar. Joia em lugares preciosos, com armarinho, com todo o detalhe. Então há uma diferença de preço e valor. Então a tua alma é uma alma que tem valor para Deus. Tudo bem? Só para você entender a diferença de preço e, tá bom? Agora, você vai perceber que os homens e os animais e as plantas aqui foram feitas e criadas, né? O homem foi criado e as plantas foi feita e os animais foi feito no mesmo dia. Aí eu coloquei aqui, ó, tanto o homem como os outros seres que tinham seus desafios e conquistas. Então, todos tinham seu desafio. Qual eram esses desafios? Qual era o desafio do homem? Qual era o desafio da planta? Qual era o desafio dos animais? Vamos ver? Para tanto, o ser humano e as outras criaturas teria cada um seu rival. Exemplo, os animais domésticos deveriam saber que havia animais selvagens. Já pensou? Por exemplo, não tem um porco espinho, ou o porco catitu do mato? Ele é o quê? Ele é um porco selvagem, mas tem um porco doméstico. Não tem um cachorro de casa? Também tem um cachorro selvagem. Tem um cavalo selvagem, um cavalo doméstico, gado. Então, é nesse aspecto que nós estamos falando. Olhando para o outro lado espiritual do texto, podemos entender que todos nós cristãos, devemos vigiar nessa floresta que estamos. São os animais domésticos que não vivem
mais no Éden de Deus, nosso Pai, pois Adão foi expulso do Éden logo após pecar. Então, o que nós somos? Nós somos animais domésticos. Nós somos, a Bíblia nos chama de criaturas, só que nós somos novas criaturas, somos domésticos. Não entenda mal o que eu estou dizendo, mas quando Adão pecou, Deus expulsou ele do Éden. Então ele já não está mais na proteção ali do Éden, ele já está na floresta, ele já está correndo perigo de ser atacado, assim como eu e você. Nós estávamos em Deus, no Éden de Deus, mas fomos expulsos deste Éden. E agora, sabe o que foi que Deus falou, que Jesus falou? Que o Deus deste século, ou seja, este mundo que nós estamos, tem um Deus, tem um animal selvagem. Você vai olhar que a Bíblia fala sobre 3 tipos de serpente: a serpente levantada de bronze, né? A serpente que andava sobre a terra mesmo normal, e a serpente venenosa, a maligna, a que fez o homem pecar, a antiga serpente. A Bíblia vai falar sobre 3 tipos de leões: o leão da selva, o leão da tribo de Judá e o leão que brama ao nosso derredor. Então você vai entender que você é um leão doméstico, mas que tem um feroz por aí. Você pode ser a serpente de prata, que cura os enfermos, que ora pelos enfermos. Mas você tem que tomar cuidado com as serpentes dos magos que comeu a serpente de Moisés ou de Arão. Você está entendendo a dimensão da revelação que eu estou passando para você aqui agora? Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu espero que você esteja entendendo. Vamos continuar um pouquinho aqui na nossa leitura. Eu diria que os animais selvagens representam os que não são cristãos. Olha aí para você entender melhor. E na sua apostila aí deve estar escrito assim, ó, ei, apaga esse i, tá? É só o é, que dá o som de e. E contra esses não podemos viver brigando. E você pergunta, por quê? Coloca uma interrogação aí que não foi colocado. O texto bíblico vai ter essa resposta, vai te responder essa resposta. Veja, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Percebeu? Então, o texto bíblico está dizendo que nós não devemos brigar com os outros animais. O texto bíblico vai dizer que nós não devemos brigar com os animais selvagens. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem as potestades, contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades, as hostes infernais, né? Os principados, as trevas. Então nós não devemos querer matar o leão da selva. Nós não devemos tentar matar o nosso irmão lá do lado só porque ele não é cristão. Não, nós temos que orar por eles, para que eles se convertam. Vai custar. Como assim se converter? Vamos continuar lendo nossa apostila. Os leões selvagens, juntamente com os lobos, não conseguem entender como pode os leões domésticos, juntamente com os lobos, conviver com a ovelha no mesmo aprisco. Olha só, o leão selvagem, o lobo selvagem, eles ficam lá olhando assim, rapaz, como é que aquele irmão consegue, rapaz, conviver com aquela pessoa assim. E eles começam a dizer, como é que o fulano, rapaz, irmão, não entendo como é que você aguenta fulano. Fulano é insuportável. Tipo, eu não sei como é que você, ovelha, aguenta conviver com leão, com lobo. Você entendeu a conversa? Talvez você não tenha entendido, mas você é mais bem claro, mais óbvio. Vou tentar simplificar para você, colocando mais alguns textos para que você possa ler e compreender a visão que eu estou passando para você. Leia comigo aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 65, versículo 25. Vamos ler, olha o que está escrito, ó. O lobo, pega a visão. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, olha aí, e o leão comerá, e o leão comerá
feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentam, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte. Palavra do Senhor. Então você está vendo aqui que o lobo e o cordeiro e a serpente vão estar juntos no mesmo aprisco, que ninguém vai fazer mal ao outro. É o texto bíblico que está dizendo. Na versão João Ferreira de Almeida atualizada está escrito assim, ó: o lobo e o cordeiro juntos se apacentarão. O leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu monte santo, diz o Senhor. Eu quero que você entenda mais um pouquinho. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 11, versículo 6. Está escrito assim, ó, na versão americana atualizada, ó: o lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro e o leão e o novilho, quando se alimentarão juntos pelo campo, uma criança os guiará. Então ele está dizendo aqui, ó, que o homem, o lobo, o cordeiro, o leopardo, a serpente, o bezerro vão tudo conviver junto. E ninguém vai fazer dano para ninguém. E quem vai estar dominando? Uma criança será capaz de guiar essas criaturas. Você está entendendo a visão do que eu estou falando para você? Se não tiver, meu irmão, escuta quantas vezes for possível. Você precisa entender essa revelação aqui. Isso aqui é muito maravilhoso, isso aqui é fantástico. Isso aqui é o Gênesis. O Gênesis está falando, no livro de Bereshit, está falando sobre mim e sobre você. Na versão João Ferreira de Almeida atualizada está escrito assim, ó: manará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito. Se deitará, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. Eu quero apresentar para você outra visão, outra versão de Bíblia, que é uma Bíblia que eu gosto muito, eu acho esplêndido o que está escrito nela. Que versão é essa, Gustavo? Você já deve saber. Isso, exatamente, essa mesmo, a versão A Mensagem, escrita pelo pastor Eugênio Pitts. Olha o que está escrito aqui, ó: o lobo vai brincar com o cordeiro, o leopardo vai dormir com o cabrito. Que versão maravilhosa. O bezerro e o leão comerá no mesmo coxo, e uma criança será capaz de cuidar deles. Oh, glória! Você precisa entender a interpretação desse texto aqui. Precisa entender. Vamos finalizar a leitura da sua apostila aqui para você entender. Esses textos interpretamos eles da seguinte forma: um novo obreiro será capaz de dar instrução ao leão, que representa o novo convertido. O leão que era selvagem, que se converteu e agora tem a oportunidade de entender como é possível o leão, o lobo e a ovelha conviver junto no mesmo aprisco. Você entendeu? Desde o início eu estou falando uma coisa só e agora nós estamos resumindo ela. Que coisa maravilhosa, irmãos. Oh, glória! Um novo convertido, um novo obreiro será capaz de ensinar um leão, doutrinar um leão, dar discipulado para o leão, para o lobo, para o bezerro. Oh, meu Deus do céu! Olha o texto. E também vai nos falar sobre as plantas. E na mesma intensidade doméstica e selvagem. Existem plantas, você lembra lá que eu falei para você marcar a palavra planta doméstica e planta selvagem? Então, vamos lá. Existem plantas que você pode comer, outras não. Entretanto, todas devem conhecer, o seu rival. A planta deve ter ciência da existência de espécie maléfica do tipo os gafanhotos, o cortador, o mingrador, o devorador e, por fim, o destruidor. Esses tentaram acabar com a vinha
com o trigo, com a figueira, a qual não teve intercessor da vinha. Você deve estar lembrando desse texto. Olha só, o gafanhoto, o cortador, o mingrador, o devorador e por fim o destruidor, eles tentaram acabar com o trigo. Sim, com o trigo, porque o joio nasceu no meio do trigo. Eu não sei se você vai conseguir entender essa revelação, é muito forte. Mas eu peço que o Espírito de sabedoria derrame sobre você uma revelação. Derrame sobre você a sabedoria para você entender o que eu quero dizer. O devorador, o migrador, o diabo, o inferno todo tentaram colocar o trigo no meio, o joio no meio do trigo enquanto os semeadores estavam dormindo, para que não desse fruto. Tá? Você lembra desse texto bíblico? Eles tentaram acabar com a figueira, porque não tinha nenhum intercessor por ela. Jesus passou lá e falou assim: olha, figueira seca. Não tinha um intercessor. E eles seguraram ela para ela não dar fruto. Talvez seja aquelas pessoas que dizem: não, você não precisa dar dízimo não, rapaz, não vai dar dízimo para a igreja, atrapalhando a tua bênção, que quando você não dá dízimo, você não dá oferta, a sua bênção é travada, você não dá fruto. Então talvez alguém falou para esta mulher, para essa figueira: olha, você não precisa dar dízimo, você não precisa dar fruto. Entendeu? Você não precisa disso. Se você ler o texto bíblico diz que ela era de Betânia, mas a Betânia era a capital do figo, mas ela foi conviver fora da Betânia. É como se fosse aquele tipo de crente que fala assim: eu não preciso da igreja para crescer, eu não preciso de ninguém, me conta meio monte de coisa, entendeu? Então é como se fosse essa figueira aqui do capítulo 13 de Lucas, que ela foi se aventurar fora, porque o texto fala assim, e que Jesus saindo de Betânia, que é a casa do pão, teve fome. É como se ele saísse da padaria e dissesse: estou com fome. E ele foi ver se tinha alguma coisa na figueira. E não tinha nada, senão folhas. Ei, Deus não quer folhas, Ele quer frutos. Ali só tinha folhas, simbolizando Adão, que quando Deus foi falar com ele só tinha folhas, não tinha fruto. Não tinha fruto de quê, Gustavo? Fruto de obediência. Oh, glória! Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é forte. Eu nem vou falar muita coisa, que eu vou deixar você pesquisar, vou deixar o Espírito falar dentro de você. Aí vamos lá, olha só. A oliveira no deserto. Satanás tentou Cristo no deserto. Sabemos que Jesus é a oliveira verdadeira que foi tentada. Então o devorador, o mingrador, o destruidor, eles tentaram fazer com que a oliveira não desse fruto, o fruto de obediência, porque ele chega para Jesus, que é a oliveira verdadeira, e fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, eu te dou este reino aqui, porque tudo foi dado a mim, eu dou a ti se tu me adorar. Ele tentou fazer a oliveira verdadeira não dar fruto. Meu Deus, olha essa revelação que eu estou dando para você agora. Mas a oliveira verdadeira venceu Satanás, venceu a peste, venceu a praga, venceu tudo quanto foi tipo de mal. Deus está te dando uma palavra aqui, irmãos, nesta aula maravilhosa, que você precisa ser estruturado na palavra, que você precisa praticar o dízimos e a oferta na igreja, para você ser cada dia mais abençoado e você cada dia mais possa dar fruto. Você entendeu a dimensão da coisa aqui? Você vai perceber aqui, até coloquei na minha Bíblia aqui, somos tanto a terra como a semente. É como se fosse uma fundição. Paulo falou sobre isso. Paulo fala que nós somos a semente que é lançada na terra. Porque alguém perguntou: se nós morrer, e aí um tiver com um braço for para um lado, uma perna para o outro, como é que será na ressurreição? E Paulo fala assim: não sejam ignorantes quanto a isso, meus irmãos, pois somos uma semente. Primeiro tem que morrer para depois crescer e dar fruto. Então eu quero finalizar esta aula agora aqui para você pensar, para você refletir, porque essa aula aqui eu sei que foi algo assim que mexeu com seus neurônios, eu acredito nisso. Mas eu acredito também que aqui tem uma revelação poderosa de Deus para você. Eu só foquei aqui na questão de espécie. Você percebeu que eu só cometi 2 versículos? Sobre espécie, sobre doméstico e selvagem. Na próxima aula nós vamos falar sobre o homem ser. Como assim o homem ser a imagem? Como assim o homem ser a semelhança de Deus?
Em que sentido? Em que aspecto? Né? Então nós vamos falar sobre isso na próxima aula e vamos finalizar o texto, tudo bem? Você vai aprender que Deus, no mesmo dia que Deus criou Adão, Deus também criou Eva, no mesmo dia. Você vai aprender um pouquinho sobre a Lilith, que alguns contam que foi a primeira esposa de Adão. Você vai entender um pouquinho sobre esse texto, que a Bíblia fala sobre essa mulher, mas será que ela foi mesmo esposa de Adão? Não se assuste, espere a próxima aula, porque isso aqui vai te dar base para você responder quando as pessoas falar sobre esta mulher, sobre este assunto para você, tudo bem? Glória a Deus, te espero na próxima aula, graça e paz, shalom, shalom, letriote, a paz e até breve.